bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma semana começando, segunda-feira. Vamos começar com tudo de melhor, gente, com muita informação boa. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Borges, sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, eu trabalho com radiestesia e também trabalho com hipnose e regressão. E estou sempre falando aqui de assuntos que possam te ajudar. Tudo que possa ajudar a programar e reprogramar a sua mente. Só que hoje eu tenho uma convidada. Gente, não pensa que a gente é terapeuta, que a gente não precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. E a gente precisa, aquilo que a gente conhece, a gente pode ajudar o outro e tem sempre outra forma de poder outra pessoa te ajudar. O que eu penso? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa tratar bem essas dimensões. Nós somos essa trindade. E tem profissionais que lidam melhor com alguma situação. Tem gente que tem facilidade com alguma coisa ou com outra. E é bom sempre conhecer outras formas, outras terapias, não é mesmo? Então, eu trouxe aqui uma convidada para falar para vocês sobre um trabalho muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer. Já deve ter, está indo para quase 2 anos já, se eu não me engano, que eu conheci uma técnica chamada O Satoshi. E eu trouxe uma pessoa que trabalha com o Satoshi e que vai explicar melhor para vocês sobre essa ferramenta tão poderosa, tão maravilhosa aí. Seja bem-vinda, Rosane. Obrigada, Adriana. Bom dia para todo mundo aí. A Rosane vai contar para a gente sobre o Satoshi, gente. Eu vou estar fazendo aqui umas perguntas como se fosse bem, assim, como se eu não conhecesse, como se fosse o público de casa, que eu acho que a Rosane vai contando para ela. Rosane, conta pra gente o que é o Satoshi. Bom, o Satoshi é uma técnica, não está ligada à religião, tá? É uma técnica de limpeza espiritual e energética, que nasceu lá no Japão com o professor Masao Tsumi. Ele era voluntário da igreja Mahikari, tá? E desenvolveu uma técnica de limpeza e foi trazida aqui no Brasil pela doutora Choco Teresa Ito, que é brasileira, conheceu essa técnica lá no Japão. Ela se curou de um câncer que estava com uma dificuldade de tratar, de ter um diagnóstico mais preciso, e ela, através do Satoshi, ela conseguiu fazer essas limpezas espirituais, conseguiu um tratamento mais direcionado e conseguiu a cura. Então, em agradecimento, ela decidiu divulgar essa técnica. Ela é uma oriental, estava fazendo um doutorado, se eu não me engano, no Japão, e conheceu a técnica, né? Atualmente, ela mora na Tailândia, tá? Mas ela é a nossa coordenadora aqui no Brasil e é internacional também, que a gente agora está conseguindo estar em alguns países aí do mundo, tá? Mas é uma técnica que visa a limpeza espiritual, tá? É uma técnica que a gente se baseia em alguns princípios aí também do espiritismo, como karma, como vidas passadas, né? E nessa técnica a gente trabalha muito com bolas de luz. A gente recebe um treinamento durante 2 anos, né? Recebe o Satoshi também, porque a gente precisa estar minimamente limpo para poder fazer um tratamento, né? Uma limpeza. E através disso a gente recebe todo esse ensinamento, as práticas durante 2 anos. E depois disso a gente começa a fazer essas limpezas. Basicamente, se a gente fosse explicar, é uma limpeza que a gente faz através de bolas de luz. Mas para isso a gente precisa de um treino, né? E fazer muita prática, tá? Para poder ter esse contato com esse mundo espiritual. A gente acredita que 99% dos nossos problemas, dos nossos obstáculos na vida é ocasionado por espíritos e energias também, emanadas pelas pessoas também que a gente tem contato, né? Energeticamente falando. Então, se a gente for analisar, eu posso trabalhar inveja, mal-olhado, olho gordo, praguejamento, trabalhos espirituais, posso trabalhar tudo isso no Satoshi? O que eu posso mais trabalhar no Satoshi? Tá. A gente trabalha, poderia-se dizer que são obsessores, né? Que é o mais conhecido, né? Pra gente designar vivo espíritos. E morto, né? Porque vivo tem bastante, né? Mortos, né? Os espíritos, né? De falecidos, pode ser, às vezes, parentes, ancestrais, pessoas que conviveram conosco e têm um certo apego. Tem os vingativos de vidas passadas, que são aquelas pessoas com as quais a gente teve algum relacionamento, teve alguma discórdia, algum problema. E eles vêm atrás da gente como vingativos, né? E querem nos prejudicar.
E tem os famosos que a gente chama de espírito vivo, que é a inveja, olho gordo, mal olhado, e às vezes também, né, enviam algumas demandas, né, magias, então a gente trata disso também, né, fora outras questões que a gente pode trazer até trauma de vida passada, tá, e que vem se repetindo, né, e a gente também consegue trabalhar isso energeticamente, porque você traz como registro, tá, no seu campo, né, nessa encarnação, aí a gente consegue limpar isso também. É uma coisa interessante que eu vejo no Satoshi, o pessoal fala muito da questão da ancestralidade. Você consegue dar uma ideia pra gente o porquê o Satoshi fala tanto dessa questão da ancestralidade, só para as pessoas terem uma ideia? Sim. Por ser uma técnica oriental, o oriental tem, por característica, culturalmente falando, essa reverência à ancestralidade, né? A gente acredita que a ancestralidade é a nossa raiz e que, cuidando da nossa raiz, nós vamos ser bons frutos, né? E a ancestralidade vai influenciar muito na nossa prosperidade, na nossa saúde e nos nossos relacionamentos, né? Então, se fala muito de ancestralidade em outras técnicas, né? Que eu acho que agora ficou mais difundido através de constelação. Então, é uma questão que a gente observa muito, né? Se os ancestrais, eles podem estar, vamos dizer assim, em lugares, em umbral, em zonas aí que eles não estejam bem, eles podem nos atrapalhar aqui em vida, né? E nos puxar, entre aspas, para baixo, né? E quando a gente cuida também da ancestralidade, a gente pede uma salvação deles, encaminha, né, pro astral, que a gente pode dizer, né, traduzindo, em hospitais, escolas, onde eles vão receber o quê? Um tratamento para continuar a evolução espiritual deles. Em agradecimento, o que acontece? Eles vão nos ajudar, né? E aí é que entra a ajuda dessa ancestralidade. Porque às vezes eu posso ter um ancestral que, por algum motivo, ele não foi bem encaminhado, e aí ele pode estar atrapalhando negativamente isso no meu dia a dia. E aí ele pensa que está me ajudando e não está me ajudando, é isso? Sim, porque ele está, o quê? Em frequência baixa, ele não está bem, né? Isso é uma das coisas que a gente fala muito, da nossa frequência, né? Por que que vem um espírito, por que que vem um vingativo de vida passada e te atrapalha? Porque em algum momento a gente deixou a nossa vibração cair. E essa vibração baixa é em ressonância à vibração baixa desse espírito. E aí onde dá essa conexão, e às vezes a gente não consegue sair disso sozinho, né? Então, às vezes a gente reza e a assombração não vai embora, né? Então, precisa o quê? De uma técnica, de uma religião, algo que faça com que encaminhe esses espíritos e que a gente consiga sair dessa vibração, e é necessário que a gente melhore essa vibração para que outros não venham nos perturbar, né? Então, isso é muito importante, porque a vibração baixa, o que acontece? Mesmo que ele ache que está te ajudando, um pai, uma mãe falecida, ou um ancestral, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir te transmitir coisas boas, né? A energia é baixa e vai te puxar mais para baixo ainda. Sabe, Rosane, eu vi falando pessoal aqui, o Euri tá de prova. Tudo é energia, frequência e vibração. Então, assim, a pessoa fala, macumba pega, outra coisa pega, enfim. E aí, o que acontece? A gente tem que buscar, existe escala para medir isso. Então, se a nossa energia cai, nossa frequência cai, eu abro o campo para coisas negativas, né? E até, eu tive o prazer de encontrar agora há poucos dias um psiquiatra que é muito conhecido aqui em São Paulo, chama Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E ele fala que todas as doenças mentais têm fundo espiritual. Na verdade, existe até um CID para possessões e incorporações, coisas que poucas pessoas falam. Então, assim, não sou eu que estou falando, né? Um médico está afirmando sobre isso, né? Então, eu vejo que o Satoshi vem muito de encontro, né? E aí, me diz assim, quais os tipos de Satoshi? O que eu posso fazer para que, por exemplo, Rosane, eu posso fazer, sei lá, para um processo? Eu posso fazer para uma casa? Eu posso, enfim, quais todos os tipos? Eu posso me harmonizar com alguém? Para quem eu posso pedir o Satoshi também, por exemplo? Sim, o Satoshi serve para praticamente tudo, tá? Você tá com problema de relacionamento com alguém, a gente tem um relacionamento, eu tenho um Satoshi específico para melhorar relacionamento. Existe também uma coisa muito interessante no relacionamento. Pode ter vingativos que atrapalham esse relacionamento. De repente, você
tinha um relacionamento com essa pessoa numa vida passada. Esse eu já fiz, gente. E tem uma terceira pessoa, por exemplo, tá? Era um triângulo amoroso. E essa terceira pessoa tá desencarnada. E ela vem aqui e não quer deixar vocês ficarem Aqueles casos que a pessoa ficou viúva, por exemplo, aí que viúva é pode só quem acontecer. morre, né? Pode. Quem fica, não. Então pode acontecer, por exemplo, da pessoa ficar viúva e quem partiu não querer que a outra pessoa refaça a relação? Sim, pode. E ela fica no campo atrapalhando essas pessoas. E é muito interessante esse o satoshi de harmonização, porque às vezes você encontra até casais que querem separar e não conseguem separar. Então, eu já fiz o satoshi para casais que não conseguiam se separar, queriam se separar e não conseguiam, tá? Tinham ancestrais que não queriam que eles se separassem, por questões familiares, né, etc e tal. Casamentos arranjados pode ser um caso. Também pode ser. Tá? Então, o que a gente faz no satoshi de harmonização? A gente refaz as vidas passadas que eles tiveram juntos. A gente pode salvar até esses vingativos que impedem que eles se separem, tá? E refazendo as vidas passadas, a gente elimina as pendências de vidas passadas que fazem com que aquele problema ainda não esteja resolvido. E isso cria o quê? Um nó energético que faz com que você fique grudado com essa pessoa, né? Então, o satoshi, ele vai refazer isso. Isso é uma característica da técnica que é muito diferente das outras técnicas de limpeza espiritual. Então, a gente pede para refazer essa vida espiritual, né, em comum com a outra pessoa e desfazendo esse nó energético, ou seja, refazendo aquela vida passada, eles acabam o quê? Desvinculando esse nó energético negativo e cada um parte para o seu lado. Isso acontece com o espírito também, esse obsessor que vem atrás de você se vingar, é porque tem o quê? Um vínculo energético contigo. Então, a gente pede que volte, tá? Aquela vida passada, porque no plano espiritual não tem presente, nem passado, nem futuro, é tudo ao mesmo tempo agora. Aí você pede para espiritualmente voltar uns 3 segundos antes daquele fato, daquela situação. Aí eles deixam de fazer aquela situação, deixam de cometer aquele crime ou daquela discussão, e aquilo passa a não existir mais nessa linha, né, do tempo dessas duas pessoas, desses dois seres. Então, acaba não existindo isso mais no plano espiritual e eles acabam desvinculando e cada um pode seguir para o seu lado, né? Então, eu já fiz o satoshi para casal que queria separar e não conseguia. Depois do satoshi, eles conseguiram, numa paz, numa harmonia, se separaram, né? Então, esse é o satoshi de harmonização, tá? E a gente tem muito o quê? A gente começa pelo satoshi individual, não é? E a gente Eu vou falar, tem um preparo, tem uma regra? Como é que funciona o pessoal saber? Não tem um preparo, uma regra. Você pede o satoshi, né? Tem a gente pede que você coloque os motivos, ou seja, os problemas que você quer, tá? A gente sempre pede para elencar 3 motivos, tá? Porque não adianta você me pedir, eu quero para limpar tudo que tá ruim na minha vida. Como é que a gente vai fazer? Fica muito superficial. Quando você pontua algumas coisas, alguns problemas na sua vida, então a gente vai nesses problemas e consegue ir mais profundamente nesses pontos. E trazer os espíritos, as energias que estão provocando isso na sua vida. Mas não significa que eu elenquei 3 que eu vou resolver os 3 de uma vez, né? Não, a gente tem explica camadas. Para o pessoal entender. A gente tem camadas, tá? Então, a gente vai... O quê? Numa primeira camada que ocasiona esse problema. Então, a gente retira, encaminha esses espíritos, essas energias, tá? E provavelmente vai precisar de mais 1, 2 ou 3, vai depender muito também da pessoa, tá? Então, o que a gente pede? Perceba a sua vida, melhore a sua frequência, que também tem lição de casa, né? Não é milagre, né? Conta pro pessoal que não é milagre. Tem que ter a sua parte. Tá? Tem que ter a lição de casa. Melhorando isso, tá? Então, o que a gente faz? Faz o primeiro satoshi, limpa essa camada mais superficial. E depois faz mais um segundo, um terceiro. Isso que a gente recomenda numa primeira limpeza, tá? Porque são camadas, às vezes, de espíritos que nos perturbam. E, às vezes, a raiz do problema tá um pouco mais abaixo, né? Que a gente brinca. Tem o comandante, tem o sargento e tem o soldado raso. No primeiro, a gente pega o soldado raso, tá? No segundo, tem uma a gente tropa, pega para tirar. Porque, às vezes, o problema é um pouco mais profundo, talvez seja de gerações mais anteriores, né? Então, tudo isso. E depois, quando a gente faz esse satoshi, a gente manda um relato, ou se for, né, um satoshi online, que a gente costuma atender online, eu prefiro, porque a gente consegue ter uma troca melhor e consegue entender melhor o problema da pessoa, né? E conseguir rastrear isso melhor. E a gente faz um relato daquilo que estava perturbando a pessoa, né? Aí a gente descreve
ou a vida, ou a pessoa, de repente, né? O que aconteceu naquela vida para ocasionar esse problema, né? Que tipo de ligação você tinha com esse ser, com esse espírito, tá? Se for uma pessoa, né? Numa harmonização, e a gente tem o que a gente chama de energia de espírito vivo, que é a tal da inveja, do olho gordo, etc., né? E que, na minha opinião, esse é o mais difícil, porque você não pode pegar, mandar essa pessoa, vou te encaminhar para o céu. Você não pode fazer isso. A pessoa está viva, né? Então, o que a gente recomenda? Dá vontade, né? Às vezes tem alguns que dá, né? O que a gente pede, tá? Que você se harmonize com essa pessoa. Eu preciso ir lá falar com a pessoa? Não. A gente pede uma série de meditações, que você faça oração da gratidão, do perdão. Para quê? O perdão e a gratidão vai fazer mais benefícios para você do que para outra pessoa. Porque vai o quê? Trabalhar esse sentimento dentro de você, vai melhorar a sua vibração e, de repente, esse vínculo que você tinha com essa pessoa, ele vai se dissolvendo, né? E ele vai sendo o quê? Ressignificado, né? Então, tem essa característica, né? Que a gente ouve muitas coisas quando a gente faz esse tipo de harmonização, que a pessoa depois vem, às vezes, procurar aquela pessoa que sempre brigava contigo, né? E assim, os maiores karmas estão na família, né? Então, a gente faz muito isso, tá? Para familiar, para mãe, para filhos, para irmãos. Cabe duas perguntas aí agora. Eu posso pedir para alguém e o que eu posso esperar depois que eu faço o Satoshi? Tá. O que você pode pedir? Você pode pedir, eu chamo de linhagem vertical, para mãe, pai, filho, filha, marido, esposa, afilhado, afilhada, padrinho, padrinha, enteado, enteado, padrasto, madrasta, tá? Tudo que a gente vai pensar numa linha vertical. Para irmão, para primo, para tio, para amigo, a gente não pode, tá? Por quê? Quando eu falo de linha vertical, tá? É que o bem-estar dessas pessoas influi diretamente no seu bem-estar, tá? E é uma linhagem direta. Para irmão, para tio, etc., é como se ele estivesse na horizontal, tá? E se eu mexer, porque tem a questão do livre-arbítrio também. Então, se eu mexer, né, eu posso ter transferência de karma, se eu pedir para essa linhagem horizontal, tá? Isso amigo, pode então, dar. nem pensar. Não, amigo não. Você pode recomendar, né? Você pode indicar, tá? Mas aí, por exemplo, se eu tiver problema com um amigo, com um irmão, eu posso pedir harmonização para mim e essa pessoa. A harmonização você pode pedir, tá? Tá. Porque a harmonização, quando você pede uma harmonização, você não salva vingativos, tá? Quando a gente mexe com vingativos, ele pode ficar revoltado e atacar você, se você não tiver essa característica nessa linhagem. Entendi. Tá? Então, ele vai falar, olha, você está atrapalhando o meu trabalho aqui, eu quero ferrar com a vida da pessoa, tá? E você fica aqui se intrometendo, então ele vem Aí vem contra a gente, então, entendi. Tá? Então, E o tem que essa eu posso questão. esperar depois que eu faço o Satoshi? Normalmente, quais as percepções que a pessoa pode ter depois? É muito diverso isso, tá? Sim. A reação que cada um tem é bem diversa. Mas, geralmente, a pessoa se sente um pouco mais leve. As questões, elas vão se desenrolando, tá? Não que resolve de uma vida para o outro, mas o que é muito importante, eu falo sempre, se você vai fazer uma oração, você vai pedir um Satoshi, pede clareza. O que é que eu tenho que ver, o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que resolver. Então, isso vai clareando, tá? Para a pessoa, para que ela tome a melhor atitude, faça a melhor escolha, tá? E a vida começa a fluir, porque você limpa, né? Tudo aquilo que está obstruindo o teu caminho. E aí o fluxo natural, o fluxo divino começa o quê? A abrir para a sua vida, né? Então, o emprego, de repente, você ouve, um amigo vem, te indica, aí você vai, tá? Então, começa a abrir esse fluxo, né? Não que o emprego vai bater na sua porta. Sim, mas Mas, vai de começar a surgir repente- oportunidades para ela enxergar Sim, esse você emprego, vai ou dela ser começar- vista. Às vezes ela tá até... Porque eu já vi pessoas falar assim, nossa, parece que ninguém me vê, Sim, né? Então, o Satoshi, por exemplo, é um caso que pode ajudar nesse sentido. sim. Isso acontece muito, por exemplo, para quem tem negócio, quem tem comércio, tá? Eu já fiz o Satoshi para comércio, que era engraçado, que parecia que ninguém entrava naquele comércio, tá? O que a gente visualizou, tá? E uma coisa interessante, que para eu poder fazer esse relato, a gente recebe isso por intuição. É como se viesse um filme na minha cabeça, é como se viesse, tá? Não tem essa questão de incorporar enquanto eu estou atendendo, tá? Porque é uma coisa, assim, bem sutil, é bem intuitiva, tá? E a gente recebe esse relato. Então, quando eu fiz o Satoshi para essa loja, né? Para essa empresa, era como se tivesse um grande véu, tá? Que existia energia de concorrente, tá? Que não queria deixar que ninguém entrasse ali. Então, ninguém lembrava,
tá? Era uma farmácia. Se fazia acordos, né, com o médico, né, etc., para indicar. E parece que todo mundo esquecia, tá? Então, tinha assim, uma magia, tá? De um concorrente. E tinha energias também que impediam. Tinha apegos de donos anteriores, tá? Que eu peguei espírito do dono anterior, que ele tinha falecido, tá? E ele continuava ali, querendo trabalhar naquela farmácia. Oh, meu Deus. Né? Então, a gente consegue, né, tirar, por exemplo, esse véu. Ninguém me vê também, tá? Então, são energias que fazem com que a pessoa não seja lembrada. É como se colocasse uma cortina na sua frente e você não é lembrado, não é visto, não é recomendado, né? Agora eu vou dar a minha... como é que fala? Falar o que eu percebo que acontece como eu já fiz, né? A Rosane acessa coisas que... É parecido com o que eu acesso quando eu faço a mesa radiônica. E vem percepções do campo da pessoa. Seria um estudo de campo morfogenético que você fala? Não. É que assim, por exemplo, eu tenho... Quando eu faço a mesa radiônica, eu me biloco, vai. É como se eu acessasse, eu vou lá e trago imagens do lugar, de partes do lugar, de pessoas. Então, essas coisas normalmente aparecem para mim. E eu percebo que com a Rosane acontece isso. Que aí ela consegue acessar a energia e entender o que está acontecendo na situação. É isso, né? Que você falou, que viu a energia de pessoas. Isso é muito individual também, Sim. vamos dizer assim, do profissional, do terapeuta, tá? Porque ele vai usar muito a habilidade que cada um tem, né? Eu consigo, né, captar as informações, né, dependendo do atendimento, né, dependendo da pessoa que você atende também, porque vai muito também da permissão dessa pessoa, né, que a gente acesse certos campos, tá? Mas assim, porque assim, são várias técnicas e no final você acaba se apropriando, às vezes, de ferramentas muito parecidas, tá? Mas comigo acontece sim, tá? Não é com todo mundo que a gente consegue acessar, mas é mais ou menos isso, tá? E também, às vezes, pode ser parecido com o registro acástico, né? Que é uma outra técnica que eu trabalho. Mas você consegue buscar essa questão de vida passada, tá? E limpar. Agora, o Osatoshi, ele é basicamente uma limpeza, né? Às vezes tem gente, dá pra ver isso no futuro, não é oráculo, tá? Sim, mas é muito importante, da gente limpar o que tá te perturbando, tá? Não dá para te falar tendências, mas a gente pode limpar e te dizer, olha, o que estava te bloqueando, sabe? Você ser chamado nos trabalhos, no emprego, saiu, tá? Era isso, tá? De repente, era um marido de vida passada que não queria que a esposa trabalhasse, né? E prende, já peguei casos assim, né? E aí, você limpa, né? Encaminha esse marido de vida passada e a coisa começa a fluir melhor, né? Ela começa a ser chamada para entrevista, porque tem gente que nem para entrevista era chamada. Fazia lá, sei lá, a ficha, alguma coisa, o cadastro, e nem para chamar, né? Então, acontece casos assim também. Só explica, pessoal, os tipos de Osatoshi, tá, gente? O pessoal entender. Tem com relatório, sem relatório. Explica quais são esses, pessoal entender como é que funciona. A gente tem o Osatoshi que a gente chama, que é o presencial, o online, né? Que a gente marca, agenda, fala com a pessoa. Esse a gente faz por vídeo, tá, gente? Esse é o que normalmente eu procuro fazer com a Rosane, porque ela vai acessando as informações e a gente vai trocando ali na hora. Eu e é gosto interessante muito que tem uma troca, né? A gente vai confirmando, às vezes vem algumas imagens, né? A gente vai confirmando com essa pessoa. Tem o que é a distância, que você faz o pedido, eu peço um prazo, eu faço isso à distância e a gente manda um relatório por áudio, tá? Dizendo o que estava perturbando essa pessoa. Aí vai por escrito um relatório, E tem uns que, de repente, a gente pode fazer sem relatório. Eu só faço a limpeza e falo, olha, no prazo de tantos dias eu vou realizar, mas aí não tem feedback nenhum, eu não vou mandar relato, que é só uma limpeza. Mas a limpeza é feita. A limpeza é feita. E cada um tem um valor diferente de acordo com o tipo de acesso se tem com ou sem, não é isso? Isso, tá? E aí a gente detalha depois, quando, né, dependendo da quantidade, etc, né? Porque cada caso é um caso e a gente vai indicando o que é melhor, né? Tem vários tipos aí pra gente poder atender a pessoa. E tem casos também, às vezes, que você percebe se tem chip, implante, tem algumas coisas nesse sentido também, não tem? Sim, a gente consegue pegar, né? A gente faz de lugar, de residência, de empresa. A gente faz também para pessoas falecidas, tá? Que às vezes a gente tem pai, mãe, eu sonho muito com meu pai ou com a minha mãe, etc. Então a gente faz encaminhamento, né? A gente faz um relatório, às vezes vem até mensagem, não é sempre, tá? A gente faz para animal, a gente faz para os ancestrais, uma linha de ancestralidade. A gente faz essa harmonização, tá? E tem outras ativações que a gente chama, né? Que aí é um pouco mais detalhado. Ativação para relacionamento. Aí depois, gente,
O tempo aqui passa voando. É A verdade. Rosane vai falar agora o Instagram dela e como que encontra ela e como pede mais informações. Tá, meu Como Instagram é Rosane_Rara, tá? Com Rosane, ó. H-A-R-A. Tá, Rosane_Rara, só que é com H. H-A-R-A. Isso. Tá. É só no Instagram? Tem mais algum só outro no contato? Instagram. Só no Instagram, por Tá. enquanto. Então, gente, entre em contato com a Rosane. O Satoshi é maravilhoso. E aí, se vocês gostaram, avisa pra mim. A gente traz ela aqui de novo para contar mais histórias dessa técnica fantástica. Obrigada por você ter vindo, Eu que agradeço viu? aí a oportunidade. E aí, gente, então vou ficando por aqui. Adiciona a Adriana também. Adriana Parapsicóloga no Instagram. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima segunda-feira. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.